Como curar a perda de um ente querido? A morte de um ente querido pode ser uma experiência devastadora. A dor e a tristeza são quase insuportáveis, e pode parecer que algo foi tirado de nós. Mas através de nossas lágrimas, podemos encontrar consolo e força para seguir em frente. O luto é um processo natural de luto, mas também pode ser bastante confuso e opressor. Durante esse período difícil, é importante lembrar que não há maneira certa ou errada de sofrer. Todo mundo lida com a perda à sua maneira, e é importante ser paciente e gentil consigo mesmo ao processar seus sentimentos. Um dos aspectos mais difíceis do luto é aceitar o fato de que um ente querido se foi. É normal sentir raiva, culpa e depressão. Também é importante reconhecer que esses sentimentos são naturais e que não há problema em senti-los. É importante lembrar que o luto é uma montanha-russa emocional e não há problema em superá-lo. Outra parte difícil do processo de luto é aprender a viver sem a pessoa que se foi. Isso pode ser especialmente difícil para familiares ou amigos próximos. Pode ser difícil imaginar a vida sem a pessoa que foi uma grande parte de nossas vidas. Mas é importante lembrar que a vida continua, e que está tudo bem seguir em frente. Por fim, é importante se cuidar durante esse período. Não há problema em fazer pausas e levar as coisas devagar. Tudo bem chorar e falar com outra pessoa sobre seus sentimentos. Reservar um tempo para fazer coisas que o deixam feliz também pode ajudar a levantar o ânimo e facilitar o processo de luto. O luto e a perda podem ser uma experiência difícil, mas também podem nos ajudar a nos tornarmos mais fortes e resilientes. Reservar um tempo para processar nossas emoções e encontrar maneiras de cuidar de nós mesmos pode nos ajudar a nos curar e seguir em frente. A relação entre a morte e a fé é uma questão profunda e complexa. Para algumas pessoas, a fé pode ser uma grande ajuda na aceitação da morte e pode fornecer consolo durante esse período difícil. A fé oferece um significado e propósito para a vida além da morte, e as pessoas que acreditam na vida eterna podem encontrar conforto na ideia de que seus entes queridos continuarão vivos em um reino melhor. A fé também pode ajudar a enfrentar o medo da morte, pois oferece a esperança de que, apesar da morte, a vida continua. A fé também pode ajudar a lidar com a tristeza que a morte traz, pois ajuda a encontrar sentido na vida e dá esperança para o futuro. A fé é um poderoso recurso para vencer a morte, independentemente de quem você perdeu. Pai, mãe ou filhos. Embora a morte seja considerada inevitável na vida humana, a fé nos dá a esperança de que existem outras possibilidades. É importante crer que existe algo maior do que nós mesmos, que nos ama e nos protege, mesmo após a morte. Essa fé nos mostra que há um propósito para a vida e nos dá coragem para enfrentar a morte com esperança. Algumas pessoas acreditam que a morte não é o fim, mas sim a passagem para um reino melhor, enquanto outras acreditam que a vida é um ciclo e que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma jornada ainda maior. A fé também nos dá a esperança de que nos reuniremos com nossos entes queridos que já nos deixaram e nos acalma com a certeza de que nos encontraremos novamente. Jesus foi bem enfático em suas palavras em relação à morte. Ele é a única possibilidade. Ele é o único que pode transformar pessoas através dos seus ensinos escritos, nas Escrituras Sagradas. Porque Ele pode nos dar uma nova vida aqui na terra e nos dar uma nova vida com Ele nos céus. Ele pagou o nosso passaporte para que nós tivéssemos essa oportunidade, quando na cruz do Calvário, nos deu essa certeza. Ele venceu a morte e o inferno para nos garantir isso. A ressurreição de Jesus é um modelo representativo de como será a ressurreição dos salvos quando ele voltar. Depois de ressuscitar, Jesus se encontrou com os discípulos. Comeu com eles e permitiu ser tocado. Ao Jesus voltar, João 14:1 e versículo 3. Apocalipse 22:20, seremos transformados e estaremos com ele em nosso próprio corpo. Isto pode ser aprendido de Lucas 24:36, até o versículo 43. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu entre os discípulos. E, ao verem-no, ficaram surpresos e acharam estar vendo um espírito.
Verso 37. Mas Jesus disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos. Como vedes que eu tenho, versos 38 e 39. Ao dizer isto, o Senhor lhes mostrou as mãos e os pés, para eles verem que o Salvador era de carne e ossos. Verso 40. E, por não acreditarem ainda, pediu algo que comer. Os discípulos lhe apresentaram um pedaço de peixe e um favo de mel e ele comeu na presença deles. Versos 41 a 43. Sendo Cristo o primogênito dos mortos. Está escrito em Apocalipse 1 e 5. Ou seja, o primeiro em importância, a ressurreição dele. Isso serve de modelo para a ressurreição de todos os justos. Assim como Cristo subiu para o céu com um corpo glorificado, também teremos um corpo glorificado, Filipenses 3 e 20, 21, para que possamos ter uma vida normal no paraíso, onde poderemos tocar as pessoas que amamos e até nos alimentarmos. Em Mateus 26 e 29, Cristo diz aos discípulos que não beberia mais do fruto da videira até aquele dia em que iria beber novamente com eles no reino de Deus. Vemos claramente que no céu seremos pessoas reais, e não espíritos desencarnados. Teremos corpos transformados à imagem do corpo glorioso de Jesus, Filipenses 3 e 20, 21 e 1 Coríntios 15 e 51 a 53. Você já pensou o quanto seria ruim se, ao ir para lá, você abraçasse um ente querido, e você abraçasse o espírito da pessoa que tanto ama? A vida seria muito triste. Demos graças a Jesus por seus planos. Por esses planos, nós serem muito melhores do que aqueles apresentados pelo espiritualismo. Vejamos o que Jesus disse em um outro versículo. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8 e 11. Se iremos conhecer no céu Abraão, Isaque e Jacó, é mais do que óbvio que reconheceremos nossos queridos. Esses fatos de tomar suco de uva e sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, nos ensinam que no céu iremos nos alimentar. Evidência clara de que seremos seres reais e não espíritos. Além disso, a Bíblia diz que comeremos da árvore da vida. Apocalipse 22 e 2. Outro fato que nos leva a concluir que no céu seremos conhecidos é o de que, Jesus após a ressurreição dele, foi conhecido. Nós seremos transformados por Deus, nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. Veja em 1 Coríntios 15 e 51. Até o versículo 53. Mas, nossa individualidade e personalidade serão preservadas. Para Deus não haveria graça alguma se nós não fossemos nós mesmos. Ele nos ama do modo como somos. Apesar de nossa individualidade ser preservada, nosso caráter será transformado em um caráter puro. Mas isso não fará com que esqueçamos quem somos e quem são nossos familiares queridos. Não sofreremos nenhuma espécie de lavagem cerebral. Logo, chegará o dia em que os mortos serão ressuscitados. João 5 e 28 a 29. Também seremos arrebatados para o céu. 1 Tessalonicenses 4 e 13 a 18, onde poderemos viver de uma forma tão maravilhosa como jamais sonhamos. Portanto, não perca essa chance. Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal, creia na morte e ressurreição de Jesus e entregue o seu coração a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 13 e 20. Fazendo isso você estará se preparando para a eternidade. Pense nisso. Deus o abençoe muito.